Sejam bem-vindos aí a mais uma live de terça-feira, sempre trazendo conteúdo aí para mentorá-los, né, na jornada de vocês do zero a um tributarista valorizado. Eu sou Letícia Amaral, quem não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E na live de hoje vamos falar de um tema um pouco técnico. Se você está chegando agora, não se preocupe, o tema é técnico, mas vai ter uma oportunidade aí. A gente vai explicar desde o início e sempre trago oportunidades para vocês já iniciarem a jornada profissional de vocês, ok? O pessoal tá entrando aqui. A Amanda já tá também entrando aqui no Instagram. Eu vou fixar o tema da nossa live, gente. Hoje vamos falar sobre recuperação de créditos de ICMS-ST e o ROT. Entenda e trace sua estratégia. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre... E olha só, esse foi pedido de um dos seguidores aqui, tá? Eu sempre tô me comunicando com vocês aqui e um dos meus seguidores falou: Letícia, você poderia falar, né, sobre recuperação de crédito ICMS-ST? E eu falei: opa, ótimo tema, vamos trazer. E eu trouxe uma convidada pra gente falar. Deixa eu ver se a minha convidada já está aqui já. Então vamos chamar a Amanda aqui para a gente poder bater esse papo. Agora sim, seja bem-vinda, Amanda, o pessoal que está nos acompanhando. Gente, o ICMS-ST é sempre um tema que, ao mesmo tempo que traz muitas oportunidades, é visto como um bicho de sete cabeças por muitos, tá? Então, olha só, a gente vai tentar aí tirar o máximo possível do tecnicismo, explicar para vocês de forma fácil, de forma prática. Amanda, se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala um pouquinho de você, sua experiência, por que a gente está falando sobre ROT e ICMS-ST hoje. Olá, pessoal, boa tarde. Já estou aqui, acho que foram a segunda live que eu estou aqui com a doutora Letícia. Já foram algumas, mas eu sou a Amanda, eu sou advogada tributarista. Eu dediquei aí meus últimos 5 anos de advocacia, não para a área contenciosa, mas para a área consultiva, mais especificamente dentro de escritório contábil. Então, toda essa parte mais prática da apuração do ICMS, de ST, da prática do dia a dia, das obrigações acessórias, tudo isso acabou sendo meu objeto hoje de estudo, de análise, e hoje eu trabalho em conjunto com a doutora Letícia, e nós estamos identificando muitas oportunidades nessas áreas, principalmente aqui de subvenção tributária. Hoje a gente está com várias situações que valem a pena a gente conversar melhor. O ST, eu acho que ele é o fantasma, assim, do tributarista, o fantasma da área fiscal. O pessoal morre de medo do ST. Mas a gente vai conversar aqui um pouquinho que ele não é tão difícil assim e a gente pode esclarecer melhor hoje, tá bom? Isso aí, Amanda. Gente, olha só, a Amanda ela tem muita experiência com a parte do ICMS, apuração do ICMS, obrigações tributárias acessórias, enfim, todos os deveres instrumentais aí que as empresas precisam cumprir. Que a gente vai falar hoje, vamos focar nos contribuintes de ICMS, né? Para quem não sabe, ICMS é o principal imposto estadual, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e comunicações. E o ICMS, gente, ele tem uma particularidade, porque ele se desdobra em diversos ICMS, né? A gente tem o ICMS, que a gente costuma falar que é o ICMS da operação própria, ou seja, toda operação de circulação de mercadorias. Então, vamos exemplificar aqui. Se eu sou comerciante, né? Eu tenho uma loja. Tem uma loja de ferramentas, por exemplo, tá? E a Amanda vai lá, minha cliente compra uma ferramenta, tá? Naquela operação, normalmente tem o ICMS daquela operação ali, da venda que eu tô fazendo para Amanda, tá? Mas o ICMS, e até como meio, como instrumento de fiscalização, de melhorar a fiscalização dos estados e de redução da sonegação, né? Ou seja, né, os estados olhando ali, olha, nossa principal fonte de receita está nesse tributo chamado ICMS, nesse imposto ICMS, e a gente vê que existe muita sonegação desse imposto, principalmente nessas vendas para o consumidor final. O que os estados colocaram, até por uma autorização da Constituição, a Constituição sofreu uma emenda constitucional, autorizando, em algumas situações, em que os estados
pudessem atribuir a uma terceira pessoa da relação, e não seria essa relação entre mim, Letícia e Amanda nessa venda, mas a um terceiro da operação a responsabilidade pelo recolhimento desse ICMS que incidiria nessa nossa operação. Esse terceiro, chamado de responsável tributário, ele pode vir dentro de uma cadeia, vamos pensar ali da cadeia da indústria, vamos pegar uma cadeia clássica, tá, gente? Pega a cadeia clássica do semestre. Indústria, atacado, varejo e consumidor final. Esse terceiro, ele pode ser tanto um terceiro do início da cadeia, ele pode ser lá um terceiro, o industrial, que já vai recolher o ICMS nessa operação que vai acontecer depois. Né? Então, ele já recolhe lá no início da cadeia esse ICMS que incidiria nessa minha operação de venda ali para a Amanda, tá? Ou em algumas situações, também é possível que o posterior da cadeia, então vamos pensar que numa operação em que eu estou vendendo, também pode ser possível que eu recolhesse o ICMS lá da indústria, tá? O que normalmente não é a operação mais comum que a gente vê. Por quê? Porque os estados, eles olham sempre numa cadeia de produção onde que está a maior probabilidade de sonegação. Então, onde que os estados precisam apertar ali o cerco para evitar essa sonegação. Como eu falei, quando a gente tem no comércio varejista essa maior incidência, né, essa maior probabilidade de acontecer a sonegação, então os estados fixam para um anterior na cadeia já recolher esse ICMS, tá? Quando há essa diferença de momento de recolhimento do tributo, a gente chama de ICMS na substituição tributária. Tá? Então, é uma forma de responsabilizar um terceiro alheio à cadeia pelo recolhimento do tributo. Tá? Isso pode se dar, como eu falei, para frente, numa etapa posterior, ou para trás, numa etapa anterior. Tá? Esse momento do recolhimento do tributo. Por isso que quando a gente fala de ICMS, a gente fala que existe no ICMS uma particularidade, né? Ele, por ser um tributo que incide sobre o consumo, chamado um imposto indireto, né? Nós temos ali o contribuinte de fato, nesse nosso exemplo aqui, a Amanda, ela é o contribuinte de fato, ela que arca com o ônus econômico do tributo, do chamado ICMS. Nós temos o contribuinte de direito, que é quem efetivamente, né, tem a responsabilidade de recolher o tributo. Se não existisse substituição tributária, eu, Letícia, como comerciante, seria o contribuinte de direito. Porque nessa operação eu teria que recolher o ICMS dessa operação, tá? E existe o responsável tributário, né? Que no caso é o substituto tributário. Nesse nosso exemplo, vamos pensar que a indústria é substituta tributária por recolher antecipadamente esse ICMS, tá? Então, assim, só para a gente deixar assim, um pouquinho mais claro do que como que funciona a sistemática da substituição tributária. Tá? Então, o ICMS, a gente tem uma incidência própria da operação, uma incidência na substituição tributária, que pode acontecer no momento anterior à ocorrência do fato gerador, ou seja, ao momento da circulação da mercadoria, ou pode ser posterior ao momento da ocorrência desse fato gerador, tá? Então, aí que vai depender se é o ICMS-ST para frente ou para trás, como a gente costuma utilizar no jargão aqui nosso dos tributaristas, tá? E também o ICMS, a gente não vai abordar ele agora, mas existe uma outra forma de incidência do ICMS, que é o ICMS na importação. Também tem regras próprias, é outra sistemática que a gente não vai falar hoje, tá? Hoje a gente vai se concentrar no ICMS da substituição tributária, nesse momento, e particularmente o ICMS da substituição tributária quando o fato gerador ocorre depois. Então, nesse meu exemplo com a Amanda, quando eu estou aqui, a Amanda está comprando de mim, mas esse ICMS já foi recolhido anteriormente, tá? Então, ele foi recolhido foi recolhido anteriormente, só que o fato gerador só está acontecendo agora, tá? E aí que entra essa nossa oportunidade que a gente vem discutir hoje com vocês, tá? Que são os momentos as possibilidades de recuperação desse ICMS da substituição tributária. Então, assim, vamos pensar, tá? Apenas para a gente contextualizar aqui com vocês, vamos pensar que quando lá a indústria
ela já teve que recolher, não aconteceu essa minha venda aqui para Amanda, tá? Então a indústria lá, quando ela recolheu o ICMS, ela teve que recolher sobre uma base de cálculo, né? Ela teve que calcular esse ICMS de uma forma presumida. Por quê? Porque a operação de venda não aconteceu ainda, né? Acontece depois, no momento posterior. Então precisa se basear em algo presumido, tá? Ah, Letícia, mas como que se presume? A legislação determina, a legislação dos estados, né? Lembrando que o ICMS é um imposto estadual, então a legislação dos estados, ela determina como que vai ser feita, como que vai ser construída essa base de cálculo presumida, como que vai ser feito o cálculo, tá? E para cada tipo de operação, tipo de mercadoria que vai ser circulada, a legislação determina uma forma de cálculo, tá? Depois depois a gente vai entrar numa parte um pouco mais específica e a gente vai esclarecer isso para vocês. Mas o fato é que lá a indústria, ela precisa calcular isso de forma presumida. Então vamos pensar que lá ela foi atender a legislação e a legislação falou que essa bom, sei lá, Amanda, o que eu posso estar vendendo para você? Pegar um item concreto aí que a gente pode tratar. O maior exemplo que a gente usa são os refrigerantes, né? Eu acho que os refrigerantes, uma Coca-Cola ou uma autopeça, que ainda a maioria dos estados ainda tem ST. Aqui em Santa Catarina não tem mais ST para autopeça, tá? Mas no caso da Coca-Cola a gente ainda tem. Tá, vamos pegar refrigerantes então. Vou pegar um exemplo, então vamos pensar que eu sou lá o mercadinho, né? Um mercado, um bar, enfim, ou sei lá, vamos pensar que eu sou um restaurante grande. Vamos tirar a parte das empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Vamos pensar que eu sou um restaurante aí, que estou fora já do Simples Nacional, e a Amanda vem comprar um refrigerante. Então, nessa operação, a gente já recolheu esse ICMS, porque foi recolhido lá desde a indústria, né? Da indústria, fábrica de refrigerante. Só que quando a indústria recolheu, ela recolheu sobre vamos supor que a base de cálculo que ela utilizou para essa venda desse refrigerante fosse vamos pensar que a gente está falando aí de uma latinha, tá? Uma latinha de refrigerante. Pensar que ela utilizou para o cálculo lá R$5, tá? Hipoteticamente, R$5. Então, ela teve que recolher o ICMS sobre essa base presumida de R$5. Só que agora que eu tô aqui no meu restaurante, a Amanda chegou, minha cliente, ela comprou essa latinha de refrigerante, eu vendi para ela não por R$5, eu estou vendendo para Amanda por R$4, tá? Estou vendendo por R$4. Contudo, esse ICMS já foi recolhido lá atrás pela indústria por R$5. E esses R$5 ele vai repercutindo da indústria para a empresa atacadista de refrigerante, para a distribuidora, que daí chega para o meu restaurante, que daí eu vendo para Amanda, tá? E aí o que aconteceu? Por muito tempo se discutiu se nessas hipóteses em que eu, Letícia, que aqui estou pegando, né? Estou sendo contribuinte de direito, tá? Estou sendo chamado substituído tributário, contribuinte de direito. Eu recolhi, de fato, né? Eu recolhi lá esse ICMS com uma base maior, se eu teria direito a me restituir desse R$1 aí de diferença que eu recolhi ICMS a maior. E isso gerou uma discussão judicial por muito tempo, tá? Até que em 2016, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu, quando ele foi julgar o tema 201 de repercussão geral, que falou o seguinte: é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Então, exatamente esse caso que a gente está ilustrando aqui para vocês. Então, o STF definiu que é devida a restituição, tá? Desde que a base de cálculo presumida tenha sido maior do que o fato gerador concreto mesmo, do que a operação de fato ali, tá bom? E aí, gente, isso gerou, por outro lado também, gerou uma corrida dos próprios estados aos tribunais, ao Poder Judiciário, para discutir o contrário. Tá, mas vamos supor, então, nesse nosso exemplo aqui, que a indústria tenha recolhido o ICMS com a base de 5, só que a Letícia, quando vendeu para Amanda, ela vendeu por R$6. E aí?
O Estado também deixou de arrecadar esse ICMS sobre essa diferença de R$ 1, porque o fato gerador da operação, ele aconteceu com uma base maior do que a presumida, que efetivamente foi recolhido. Aí, os estados também quiseram essa diferença, tá? Até que foi definido o seguinte: olha, os estados podem regulamentar se eles vão cobrar essa diferença, assim como os contribuintes também podem pleitear a restituição. E aí ficou, né? Diversos estados foram regulamentando como que vai dar, se vai cobrar o complemento. Então, vamos pensar. Então, em tese, o contribuinte tem direito, né? Tem direito à restituição, mas o Estado também tem direito à complementação do ICMS nesses casos em que a base presumida tiver sido inferior à base real, ao fato gerador mesmo, à operação concreta, tá? E aí ficou, né? Então ficou aquela coisa, ó, o contribuinte fica, tá, mas eu vou pedir ressarcimento aqui, daí o Estado vai querer ver se efetivamente eu não vou ter que pagar um complemento, até que em 2019, né, Amanda? Vamos pegar aqui, 2019 saiu um convênio, tá? No âmbito do CONFAS, né? O CONFAS que congrega aí as fazendas estaduais, reúne todos as secretarias da Fazenda dos estados, e alguns estados firmaram o convênio ICMS número 67 de 2019, tá? Por meio desse convênio, alguns estados, e ali especificamente São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, regulamentaram as hipóteses em que o contribuinte poderia fazer jus à restituição do ICMS, desde que ele também fizesse aí, o contribuinte ele não seria prejudicado com a cobrança desse complemento, então ficou definido, vamos ressarcir, só que também vamos cobrar a diferença. Aí, por meio desse convênio ICMS 67 de 2019, estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul falaram: não vamos cobrar de vocês esse complemento acrescido de multa e juros, desde que vocês regularizem o valor principal do tributo até uma data X. E daí ali no convênio ficaram estabelecidas algumas datas diferenciadas por estado. Contudo, esse convênio, ele também veio instituir um novo regime para tornar mais, entre aspas, fácil, e é isso que a gente vai discutir aqui, a opção Estado e contribuinte. Então, esse mesmo convênio ICMS 67 de 2019 veio estabelecer o chamado ROT, né, que é o regime optativo, uma opção ao contribuinte do ICMS em relação a essa tributação do ICMS-ST e essa possibilidade de ressarcimento versus complementação. Então, os contribuintes, e aí eu já vou falar quais são os estados que aderiram a esse convênio 67, mas via de regra o ROT, ele veio com uma opção do contribuinte de, olha, eu vou abrir mão do pedido de ressarcimento, contudo, você, Estado, também abre mão de me cobrar a complementação, tá? Então, ficou assim, ó, vamos chegar no ganha-ganha, ó, você não pede a restituição, mas eu, Estado, também não vou lá e não vou te exigir o complemento do tributo. E eis que vem a questão, e é isso que a gente vai debater hoje. Quais são as situações em que vale a pena o contribuinte fazer a adesão ao ROT, que aí é esse regime optativo, em que o contribuinte ele não vai pedir o ressarcimento, mas também não vai ser exigido da complementação, ou quais são as situações que não vale a pena aderir ao ROT, vale a pena você efetivamente pleitear a restituição e ficar sujeito aí a uma possível exigência de uma complementação do ICMS. Então, gente, eu quero saber agora, eu quero ouvir de vocês. Ficou entendido essa primeira fase? Porque agora a gente vai entrar no segundo passo, que é mais estratégico, né? Então, que daí aí a Amanda vai abrir mais para vocês aí, falar quais são os estados que podem implementar o ROT, quais que já implementaram, e a gente vai entrar num debate mais estratégico. Certo, gente. Então, é bom voltar um pouquinho, porque essa discussão judicial, ela ficou muito na definitividade do ICMS-ST, né? Se discutiu, é definitivo ou não é? Porque os estados, eles são autônomos em certos momentos para definir de que forma eles vão cobrar os seus tributos. Então, o mesmo produto, ele pode ter margens diferentes em cada estado. Nós temos alguns produtos que eles são
sujeitos ao ST. E eles têm pautas de preço médio ao consumidor, e existem outros produtos que eles são sujeitos a uma margem de valor agregado, que a gente chama de IVA ou IVA em alguns estados, né? O índice de valor agregado. E tudo isso ele é muito autônomo do estado. Então, pode ter estado onde aquele produto tem um IVA de 30%, no outro estado aquele mesmo produto tem um IVA de 50%. E o que é esse IVA? É uma presunção de quanto que esse produto vai ser agregado, qual que vai ser a margem ali de lucro praticado pelos vendedores até chegar lá no consumidor final. Ele é o cliente que compra, né? Somos nós, pessoas físicas. Então, tudo isso é muito variável de estado para estado. E uma dúvida muito grande dos contribuintes é, se eu não tenho essa margem, se eu não vendo por isso, será que está correto esse meu recolhimento? E aí aconteceu toda essa discussão que a doutora Letícia comentou. E para procedimentar isso lá depois de 2016, que houve o julgamento, em 2017, se eu não me engano, em março, transitou em julgado, e os estados começaram a se movimentar para como que isso vai acontecer na prática aqui no estado, né? Porque não é algo, não é uma informação que teve que vir sendo construída. Desde que saiu essa decisão, houve uma construção das obrigações acessórias para que os contribuintes conseguissem colocar isso na prática. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, ele criou, se eu não me engano, em 2019, ele criou ali as obrigações acessórias de ajuste de ST. Santa Catarina criou em 2018 ali, foi criada a obrigação acessória chamada DRCST. O pessoal conhece também aqui por Portaria 378. Paraná tem agora a ADRCST, Minas Gerais também tem os ajustes. Então, cada estado foi criando os mecanismos de obrigação acessória para que o contribuinte conseguisse efetivar essa restituição, esse ressarcimento. Até o primeiro momento era só o ressarcimento, não era complementação. Mas os estados dificultaram muito o envio dessa informação pelos contribuintes. Então, eu teria que ter acesso ao preço do primeiro vendedor. E isso começou a criar certas dificuldades, mas de lá para cá, desde que foi ali em 2019, se não 2018, se eu não me engano, começou a regra também para complementação, que já que o estado teria também a contrapartida dele, as coisas começaram a se ajustar para os contribuintes. Então, como que a gente vê isso hoje, tá? Na prática, como que a gente vai conseguir ver para o nosso cliente se vale a pena, qual que é o resultado final dele, se é um complemento ou se é um ressarcimento. Nas notas fiscais de venda hoje, foi ajustado ali a nota fiscal 4.0, foi ajustado um campo, nós temos um campo específico ou de preço médio ao consumidor, tem o preço médio ao consumidor e a base de cálculo do ICMS se tem. Então, quando você conversar com o teu cliente, você já peça os XMLs de compra dele, as entradas. É ali que a gente vai estar com essa informação. E também a gente vai confrontar esta compra com esta venda, certo? Por exemplo, o produto Coca-Cola, que a gente estava conversando, latinha de Coca-Cola. Onde vai estar essa informação do preço que foi base para o meu fornecedor calcular? Para mim, o ST, ou preço médio ao consumidor, ou se for um outro produto, a margem do valor agregado. Vai estar lá no XML, no documento eletrônico, que transcreve a nota fiscal no campo específico de base de cálculo de ICMS-ST. Ali a gente vai conseguir enxergar. Foi R$ 4,50? Foi R$ 5,00? Qual que foi essa base, de acordo com a legislação? Quando eu for vender esse mesmo produto, eu tenho liberdade para formar o meu preço, mesmo que existam preços médios tabelados. Hoje, a gasolina, por exemplo, é bem polêmico, a gente vai entrar um pouco mais a fundo na gasolina, mas é um produto que ele é taxado, né? Ele é, digamos, pautado com um preço médio ao consumidor. E os postos, eles não necessariamente praticam esse preço porque oscila muito. Então, aquele preço médio ele é publicado ali periodicamente, quinzenalmente, via ato COTEP, a gente chama. É uma publicação ali dos estados onde é pautado o preço médio ao consumidor dos produtos, tá? Então, não necessariamente aquele preço médio pautado ele vai ser o que o estabelecimento ele vai praticar, ele é livre para formar o preço dele. Então, nesse caso, por exemplo, onde eu identifico no meu documento fiscal de compra, meu fornecedor é obrigado a preencher esse campo ali da base de cálculo do ICMS-CT
na nota fiscal eletrônica 4.0. Vai estar constando ali a base de cálculo R$ 5, por exemplo. Quando eu vender, eu confronto com o meu documento de venda. Ali eu posso vender a 5,50, posso vender a 4,50, dependendo também do meu critério de formação de preço, porque eu posso ser uma empresa do presumido, eu formo o preço de um jeito, eu posso ser do lucro real, eu formo o preço de outro. E até um tema legal a gente falar sobre preço, porque o regime tributário impacta diretamente nas políticas ali, na forma que a empresa tem de formar o preço dela, mas ela é livre. Então, ela pode vender a 4,50 ou a R$ 5. Imaginando que nós identificamos esse confronto ali, e a maioria dos produtos, isso a gente vai ter que verificar produto a produto, não só Coca-Cola. A empresa vende cerveja, a empresa vende Coca-Cola, a empresa vende água mineral, a empresa vende outra bebida fria, um Gatorade, energético. Todos esses são produtos que, na maioria dos estados, são sujeitos ao ICMS-TT. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a água não tem, mas é uma exceção. Santa Catarina é um estado que diminuiu muito a incidência de ST, certo? Então, nós teríamos que avaliar todo esse pack de produtos que essa empresa vende. Identifiquei que na Coca-Cola, a maioria das vezes, ela compra, o fornecedor dela indica nesse campo, base de cálculo do ICMS-T 4,50. Mas, na maioria das vezes, eu vendo por 5,50. Então, eu sei, olhando esse produto em isolado, que eu teria que complementar. Mas se eu sou um posto de gasolina, por exemplo, eu vendo Coca-Cola, mas eu também vendo combustíveis, vendo lubrificantes, vendo outros produtos. No caso do combustível, que esse preço ele é muito volátil. Então, eu posso ter uma situação na qual, para o refrigerante, para a Coca-Cola, eu estou recolhendo, eu estou tendo um ônus maior de ST, eu teria que ressarcir, ou pode ser que eu tenha um outro produto que eu teria que complementar. Então, é esse confronto que a gente vai ter que fazer analisando todos os produtos sujeitos ao ICMS-ST dessa empresa. Isso a gente faz mediante cálculo. O que acontece com o ROT, que é algo que a gente identificou? Os estados criaram esse regime optativo para que isso não aconteça, porque o contribuinte não entrega essas obrigações acessórias pedindo ressarcimento e nem a complementação. Né? Nenhum dos casos. O estado, ele se desobriga totalmente. Ele diz, não vou te cobrar e você também não vem me solicitar o ressarcimento. E é uma opção que muitos contribuintes estão fazendo por conta de reduzir esse trabalho com o cálculo. Reduzir o trabalho de realizar esse cálculo periodicamente, de entregar essa obrigação acessória. Então, o ROT, ele é um regime que pode ser muito bom, pode ser muito interessante você aderir a essa opção nos estados que assim permitirem. Rio Grande do Sul permitiu aqui esse ano, foi o prazo até fevereiro, se não me engano, 22 de fevereiro, para aderir ao ROT. O Paraná também, início do ano, uma vez que você faz a opção, ela dura o ano inteiro, não é algo que você consegue mensalmente, não. Esse mês ficou bom restituir, então esse mês eu vou aderir, não, mês que vem não. Não, ele é algo que tem um lapso temporal de 1 ano. Então, muitas empresas aderiram, principalmente nesses estados que foram colocando prazos e foram prorrogando. Você tem mais tanto tempo para poder aderir ao ROT. As empresas foram aderindo justamente para não ter esse trabalho. Mas esse cálculo, esse confronto é algo que pode trazer muitas restituições para os clientes. Pode trazer uma redução no ônus tributário. E isso a gente só vai conseguir analisar com o confronto efetivo desses documentos fiscais. Vamos só falar de algumas coisas que são bem importantes para o pessoal ter em mente, tá? Primeiro, quais são os principais itens que hoje estão sujeitos à substituição tributária, tá? E como que o pessoal faz para descobrir se naquele estado, né, quais são os itens que estão na substituição tributária? Porque eu acho que o primeiro ponto de partida, até para o pessoal que está montando a sua carteira de serviços, está identificando as oportunidades de atuação na área tributária, é entender, primeiro, quais são as oportunidades e onde efetivamente se respaldar, saber, procurar onde estão essas oportunidades. Gente, hoje a gente não tem nenhum local onde fique compilado, digamos assim, a lista de produtos. A gente não tem nenhum compilado, não tem no Confaz, um local onde você possa ver isso. Nós consultamos diretamente nos regulamentos do ICMS de cada estado. Então, por exemplo, Santa Catarina,
nosso regulamento do ICMS ele é dividido em anexos. Então, ali no anexo 1, nós temos todos os NCMs, a lista de produtos sujeitos ao ICMS-ST e as margens de valor agregado ou os preços médios, ali, indicativo do preço médio, caso o produto seja pautado dessa forma. No Rio Grande do Sul também temos ali, se eu não me engano, não é anexo no Rio Grande do Sul. Enfim, mas os regulamentos, eles são subdivididos de forma que você consegue identificar um local onde só tem essa descrição de CMS-ST. E cada um dos estados vai ter um local específico. Paraná, no regulamento do Paraná também tem uma lista bem clara. Na seção 3, se eu não me engano. Enfim. Mas para ficar fácil, olha só. A gente está falando de um imposto que é estadual, tá? Todas as principais regras, vamos pensar, as regras gerais relacionadas ao ICMS, estão estabelecidas em convênios, tá? Convênios que são firmados no âmbito do CONFAS. Então, a gente tem, vamos pensar assim, numa hierarquia de lei, a gente tem a Constituição estabelecendo as premissas, toda a base da incidência do ICMS. Nós temos a Lei Candir, que é a lei complementar que traz aí, né, faturador, contribuinte, enfim, traz a lei complementar que traz aí também as bases aí de critérios para esse imposto. E aí nós temos os convênios que são firmados no âmbito dos estados e nós temos, em relação à substituição tributária, nós temos um convênio específico que eu recomendo até que vocês olhem, estudem, enfim, que é o convênio ICMS 142 de 2018, tá? Lá no convênio ICMS 142 de 2018, ele traz um rol de itens que podem estar sujeitos à substituição tributária. Então, aquele quer dizer que todos os estados vão colocar aqueles itens na substituição tributária? Não. Por quê? Porque isso fica a critério, né? Fica a arbítrio do estado. Contudo, tem ali a relação de todos os itens passíveis de substituição tributária, tá? Então, isso está no convênio ICMS 142 de 2018. Aí, o próximo passo, para você ver se efetivamente aquele item está ou não na substituição tributária num estado específico, é você fazer o quê? Você olhar na legislação do estado. O caminho mais rápido para fazer isso é olhar o regulamento do ICMS do estado, né? Normalmente ali vai estar listado, vai ter um capítulo específico dentro de uma seção específica para regulamentar a substituição tributária. Então, essa é a forma mais fácil, tá? E a Amanda já trouxe aí alguns itens que normalmente estão na substituição tributária, né? Autopeças, as bebidas frias, autopeças alguns estados estão tirando, né? Mas combustíveis, cosméticos, enfim, tem alguns itens que normalmente estão na substituição tributária. O que a gente tem que observar atualmente? A gente tem que observar que principalmente depois da implementação da nota fiscal eletrônica, do ambiente do SPED, a fiscalização do cumprimento, né, do pagamento dos tributos tem ficado mais fácil para os estados, para o fisco de uma forma geral, por conta do cruzamento de dados. Então, isso fez com que alguns estados, a exemplo do nosso estado aqui, Santa Catarina, esteja eliminando paulatinamente, então cada vez mais esteja eliminando itens da substituição tributária para o quê? Simplificar a legislação, tornar o Estado mais competitivo, até porque ele já tem outros mecanismos de fiscalização. Então, essa é uma tendência, né? Então, a gente tem que colocar também que é uma tendência dos estados e irem, né, de tempos em tempos eliminando aí itens da substituição tributária. Contudo, a gente ainda tem um mercado bom, um mercado para explorar no âmbito da recuperação de crédito do ICMS-ST, que é no sentido de verificar, a Amanda falou, olha, como que os estados normalmente constroem essa base de cálculo presumida na substituição tributária, que a gente está falando para frente. Então, os estados normalmente eles se utilizam de dois critérios. O primeiro critério é o critério da margem de valor agregado, né? Então, aí você tem preço médio ao consumidor, você tem algumas formas de cálculo, e os estados estabelecem uma MVA. Então, nessa operação, você tem que acrescentar X%, que vai ser a margem de valor agregado, e sobre essa base acrescida do X%, você calcula o ICMS e recolhe, tá? Outro critério são as chamadas pautas fiscais, né, que são os preços que a autoridade competente tabela. Então, é uma tabela de preço. E aí a gente pode colocar aí como exemplo os próprios combustíveis.
né? Então, você tem uma tabelado, o preço é tabelado, sobre aquela tabela calcula o ICMS da subvenção tributária. E aí, o que, que vem aí para a gente pensar de forma estratégica? Então, a gente falou assim, ó, temos alguns casos, né, que é MVA, outros casos que são tabela, e aí fica o cliente para, né, o nosso cliente para escolher, vou optar pelo ROT ou não. E aí que vem a definição estratégica, né, Amanda, que a gente precisa, primeiro, entender qual que é a forma de como que se forma essa base de cálculo presumida, entender muito da modelagem de negócio, daí a Amanda falou, olha, a gente precisa entender, o teu cliente está no lucro real, está no lucro presumido, como que ele faz a formação do preço dele, quais são os critérios que ele utiliza para promoção, para concessão de desconto, enfim, são diversos critérios que vão fazer com que lá na ponta o cliente vá saber, olha, é possível que eu venda por um valor, por um preço maior ou um preço menor do que o preço que está sendo utilizado como critério para a formação dessa base presumida. E aí, Amanda, fala um pouquinho para o pessoal disso que tem que se levar em conta, né? O que, que normalmente a gente tem visto aí? Vamos pegar o exemplo dos itens que são pautados, né? São tabelados. Aí, o que, que a gente tem que levar em consideração? Por exemplo, os itens que são pautados, nós temos ali os medicamentos, né? Os medicamentos, os combustíveis, tem vários itens que nós verificamos aonde isso no ato COTEP. A gente tem uma forma de publicação ali que os estados fazem, que são os atos, e ali nós temos um rol com os valores para cada tipo de medicamento, para cada tipo de combustível. Então, o que que a gente precisa avaliar nesse caso? O teu fornecedor, qual o regime que ele é? Ele é um industrial? É importante isso porque o IPI, ele é o tributo dos produtos industrializados, o imposto dos produtos industrializados, ele é somado diretamente na base de cálculo do ICMS-ST. Então, se você compra direto da indústria, a gente tem esse acréscimo ali de IPI na base de cálculo do ST, o que pode transformar essa projeção no tributo em algo um pouco maior do que se você tivesse comprado diretamente de um comércio, de um distribuidor. Mas nós temos que avaliar que a cadeia ela é algo que se perpetua, né? Um vai vendendo para o outro. Então, possivelmente, se for um produto de origem nacional que alguém produziu, uma indústria produziu, vendeu, ali somou aquele IPI naquela cadeia, algum outro distribuidor comprou, vamos imaginar, comprei, para distribuir esse produto. E no meu preço de venda, quando eu, distribuidor, for vender, eu já vou considerar no meu custo inicial, no que eu tive de gasto, esse ST que a indústria repassou para mim. Então, a cadeia ela vai se perpetuando. Então, isso que a gente precisa avaliar. Quem te vendeu foi um industrial ou foi o distribuidor? Caso seja o distribuidor, da mesma forma, ele tem a obrigação de trazer para o documento fiscal de venda dele qual foi a base do tributo por ST que o fornecedor inicial praticou. Então, essa era uma informação que obstava muito, porque nem sempre quem te vendeu foi o primeiro da cadeia. Nem sempre eu, varejista, compro do primeiro. Às vezes eu compro do segundo, do terceiro. Mas independente de em que etapa da cadeia você está, ele é obrigado a trazer essa informação para o documento fiscal. E isso facilita muito a nossa análise na hora de pensar estrategicamente nesse cliente. Então, a nossa análise ela começa pelo documento fiscal de compra, com a informação da base de cálculo do ICMS-ST, que ela pode ter com base num preço médio ao consumidor ou pode ser com base numa margem de valor agregado no IVA. Então, isso a gente encontra naquela parte do documento fiscal. E outra coisa que nós precisamos avaliar é a venda em si, como que ela se realiza, né? Uma das dúvidas muito grandes que a gente tem do ICMS-ST é em relação a essas responsabilidades. Se eu sou um varejo e eu posso vender dentro do meu estado, e aí, digamos, subentende-se que eu já não tenho mais esse recolhimento de ST porque eu já comprei de algum atacado que antecipou isso para mim. Eu já não tenho mais o ICMS na minha cadeia de forma direta. Mas eu pratiquei um preço. Eu vendi por R$100, eu vendi por 200. É esse preço que eu vou considerar. Não é um preço somado ali a mais nada. Eu considero meu preço de venda final para fazer esse confronto com essa base que veio na entrada. E como que eu faço para saber qual que é o valor de ICMS que eu teria ou a pagar em complemento ou a restituir por essa diferença?
nós aplicamos sobre este preço praticado, por exemplo, 100, 200 reais o preço efetivo que eu vendi, aplicamos a alíquota do ICMS interna desse produto. É a regra que é usada aqui em Santa Catarina. Então, e nós daí confrontamos com a base versus o que foi pago de ST que já veio informado etapa após etapa nos documentos fiscais. Nós fazemos esse confronto e ao final, imaginando que o valor de 17%, que é o nosso tributo aqui, o nosso CMS interno dentro de Santa Catarina, sobre um preço de 100 reais, eu apliquei uma alíquota de 17, teria 17 reais a pagar na cadeia inteira. Mas o meu vendedor, lá na primeira etapa da cadeia, pagou 23 reais. E isso vai vir esse valor exato informado nos documentos fiscais. Não é algo que você vai ter que ficar fazendo um trabalho de pesquisa, de cálculo, não. Ele vai trazer isso na nota fiscal. Então, você analisa, ele pagou 23 e o 17 sobre o meu 100 de venda seria 17 reais. Então, eu tenho ali um valor de 6 reais, 6 reais a restituir. E é um cálculo semelhante que eu faço para verificar o quanto eu pagaria. Se eu tivesse vendido por 150, por exemplo, em comparação a esses 23 reais, eu já teria um valor de complemento. Então, a nossa sistemática de análise estratégica é observando esses parâmetros. Daí, claro, como a doutora Letícia comentou, observando ali quais produtos daquele cliente estão sujeitos ao ICMS-ST. A gente tem ali o convênio 142, que ele meio que centraliza isso, e na época foi algo bem interessante. Ele centralizou tudo isso, mas as margens de valor agregado e os preços médios, eles não estão ali, porque é algo muito livre de cada estado. Então, o trabalho de pesquisa, ele fica mais artesanal ali, quando você precisa ter acesso a essa informação e buscar direto no regulamento do estado. A gente acaba se acostumando muito a ter informação meio que tabelada, mas o regulamento do estado é imprescindível, a gente não pode perder esse contato com o regulamento. Ali que a gente vai ter nossa principal fonte para entender o ST naquele estado. Então, se você quer aprender além dos convênios ali, os pontos mais práticos do ICMS, eles estão ali nos regulamentos estaduais, tá? Mas, via de regra, a sistemática ela vai ser essa. E para os estados onde há a opção do ROT, como Paraná, como Rio Grande do Sul, como São Paulo, agora muito recentemente, publicou em abril, né? Acho que começou em maio o ROT de São Paulo. Bem fazer recente. essa análise em abril, né? Fazer essa análise para ver para entender estrategicamente, não fazer uma opção pensando no quanto de trabalho isso vai dar mensalmente, de você fazer uma apuração a mais, mas sim pensando se o teu cliente vai ter uma redução de ônus tributário com isso ou não. Até porque, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, esse ICMS-ST que você ressarce, você pode utilizar para transferir para outras pessoas jurídicas, você pode transferir para uma filial sua, você pode utilizar como ICMS próprio mesmo, ele tem outras destinações. Então você pergunta, o que eu vou fazer com esse imposto? Não consigo compensar com nada. Antes a gente tinha esse impasse, com o que eu vou compensar o imposto? Não, os estados eles já estão trazendo regulamentação para ressarcir diretamente na tua conta de apuração do ICMS, para te dar a opção de transferir esse crédito para terceiros para vender o crédito. Então, você vai ter um nicho de consultoria, de análise estratégica muito maior, não só o confronto propriamente dito, mas analisar quais soluções esse estado vai trazer. Aqui em Santa Catarina, a gente trabalha muito com transferência com venda de créditos. Então, fica aí a ideia para pensar nesse trabalho mais consultivo em relação ao ST. É importante a Amanda trazer esses pontos, porque a gente vê que é um trabalho bem estratégico, né, gente? Primeiro ponto aí. Eu sempre falo, né, que tributarista tem que ser um exímio pesquisador. Então, o primeiro ponto de partida é realmente a gente saber pesquisar a legislação. Saber pesquisar primeiro, identificar as oportunidades de quais são os itens que estão sujeitos a ST num determinado estado, que seja o nosso estado foco aí. Além disso, uma vez que esteja na ST, quais são os procedimentos de ressarcimento, se o estado já implementou o ROT ou não, a gente tem aí poucos estados que já implementaram, e saber se, então, vai valer a pena a adesão ao ROT ou não. E aí, o que a gente tem visto em relação a se vale a pena aderir ao ROT ou não?
É uma questão muito de tipo de negócio é tipo de negócio, como a gente mencionou. Mas se o cliente está vendo, ele tem uma base histórica, né? Vamos pensar, o cliente tem uma base histórica. Se ele olha numa base histórica, se ele normalmente compra um item em que ele está pagando mais ST do que ele está praticando na venda, opa, isso é um indicativo de que não vale a pena aderir ao ROT. Tem alguns nichos, como por exemplo combustível, né, Amanda, que a gente estava conversando sobre combustível. Poxa, combustível tá uma incerteza muito grande. A gente tem visto tempo após tempo aumento, né? Aumento no preço do combustível, aumento do preço do combustível lá na essência. E outra, o combustível tá, a tabela de preço está sendo atualizada a cada 15 dias, não é isso, Amanda? Cada 15 dias. Sim. Então você vê a volatilidade. Então tem que pensar no histórico, porque outra, a adesão ao ROT é anual, não é, Amanda? É anual. Uma vez que Sim. você aderir, você tem que ficar o exercício inteiro com aquela adesão. Então realmente tem que pensar muito bem se vale a pena aderir ou não. Então tem que fazer uma análise histórica. Isso não quer dizer que na prática você, uma vez que você optou, pode ser que a realidade também demonstre para o contribuinte que ele não fez uma boa escolha. Assim como é a opção por regime de tributação, que a gente também faz a escolha para o ano. Se vai ficar no Simples Nacional, se vai para o real, se vai para o presumido, se vai para o arbitrar. Enfim, a gente tem que optar para o ano todo. Por isso que é interessante se valer de uma base histórica, analisar o histórico da formulação de preços, o histórico do pagamento do ICMS na substituição tributária, para ver se no histórico a empresa ela tem pago a maior ou tem pago a menor. Se historicamente ela tem pago a menor, é um indicativo de que vale a pena aderir ao ROT. E também, por exemplo, nos produtos que são preço médio ao consumidor final, como os medicamentos e combustíveis, que tem uma pauta. Então, o fisco ele não traz um percentual sobre um preço de venda, que quando é percentual, é MVA, acaba ficando, digamos, você fica mais livre ali para entender. Uma empresa pode aplicar uma margem dependendo do preço de venda dela, dependendo de como ela produz isso. Então, um percentual é sempre algo mais variável, você pode ter resultados diferentes. Mas o preço médio ao consumidor final é algo fixo. Então, por exemplo, o produto combustível, saiu um ato COTEP que determina que o preço médio ao consumidor em Santa Catarina é 5,32. Logo em seguida, o mercado se porta de forma diferente e você passa a vender ele por 6,50, como aconteceu agora. E por isso que esse preço médio ele começou a ser alterado com mais frequência. Então, quando é preço médio ao consumidor final, a gente tem essa possibilidade de ser alterado dependendo do mercado. Então, medicamentos ali que tem matérias-primas importadas, por exemplo, quando o dólar alterou o preço médio ao consumidor daquele produto. Então, o mercado em si ele afeta muito esse cálculo, mas a gente pode trabalhar com histórico, a gente pode trabalhar com aquela empresa em específico, com o método de formar preço e às vezes até casar as duas coisas, né? Será que eu não estou formando o meu preço de forma muito baixa? Será que eu não estou com a margem de lucro muito baixa? Será que o regime que eu estou utilizando é melhor para mim? Então, a partir de uma pergunta que é se o ROT vale a pena, a gente já consegue trazer várias oportunidades de consultoria. Às vezes a resposta está em outra coisa, no regime da empresa, a resposta ela pode estar numa consultoria que você vai dar de crédito, de semente, ela precisa desse crédito, não precisa. Então, assim, é um mercado, é um oceano azul, né? Para trabalhar, quase isso. Não, e aí a gente vê a importância da inteligência de negócios, né? A gente entender, analisar dados estatísticos do mercado, fazer também, aproveitar essa oportunidade para inserir uma consultoria de mercado, também com base na inteligência de negócios, que é algo que eu sempre venho defendendo, falando, ensinando vocês aqui, né? A olhar as oportunidades de prestação de serviços tributários também com base na estratégia, no negócio do cliente, né? Então, a gente vê que os dados tributários, eles nesse momento aí, eles podem sim ser um indicativo de que o cliente pode melhorar a precificação dele, né? Vai ser um indicativo se ele está precificando da forma correta, se ele pode melhorar a precificação. Então, é um assunto pequeno que abre um leque aí de oportunidades para ser explorado muito grande. Então, por isso que a gente também tem que ter essa visão bem estratégica. Amanda, a gente tem uma pergunta aqui no Instagram, se você quiser responder. E sendo uma indústria que vende para a empresa do Simples dentro de outro estado, um cliente está com um DAI com MVA altíssimo, praticamente dobrando o valor da nota.
Que daí o que que acontece? O DAI, eu imagino que seja um estado do Nordeste ali, no caso, né? Eu imagino que seja um estado do Nordeste. O DAI, ele é um documento de arrecadação, geralmente ele acontece de forma antecipada. Não sei se eu estou entendendo certo a pergunta. O DAI para nós é o recolhimento antecipado de ICMS. Mas a operação interestadual ele costuma onerar um pouco mais, ainda mais se for um produto importado, porque o que acontece? A gente entrou um pouco na parte de MVA, mas a gente não entrou nas variáveis que a gente ainda tem aí dentro. O que acontece? Uma margem de valor agregado, ela é imputada aquele produto considerando uma operação dentro do estado. Então, por exemplo, aquele produto tem uma margem de valor agregado se eu vender dentro do estado. Mas se eu vender para outro estado, eu tenho uma carga tributária reduzida. Por quê? Porque ó, a alíquota interna dos estados costuma ser entre 17% e 18%. Já a carga tributária entre os estados é de 4% para produtos importados, certo? E 7 ou 12 para produtos nacionais interestadual. 7 para os estados que não são do Sul e Sudeste e o Espírito Santo, e 12 para estados do Sul e Sudeste. Então, quando eu vendo interestadual, eu preciso ajustar a minha MVA para que ela fique corresponde, para que ela equalize aquela carga. Imagina, 30% é a margem que eu vendo para uma venda, que eu utilizo numa venda de 17%, e quando eu vender a 12, eu faço uma fórmula de cálculo para ajustar. Então, aquela margem que era 30, ela vai virar 45, 50. Então, você vai recolher, você vai ter um aumento no ônus do ICMS-ST, porque o seu ICMS próprio ele diminui, certo? Mas se você vende de um estado para o outro, vamos imaginar, eu sou o cliente do Simples que está comprando interestadual e o meu fornecedor, ele vende com essa margem. Primeiro, eu tenho que ficar de olho, porque existe um convênio ICMS lá de 2011, não lembro o número agora, mas a gente pode consultar, que ele dispensa o ajuste de MVA em vendas para empresas do Simples. Então, se está sendo ajustada a MVA, a gente tem que entender se está correto. Pode ser um indício que não, porque nós temos esse convênio. É 35, Amanda, consultei aqui, tá? É o 35 de 2011. Isso. Ele dispensa o ajuste de MVA. Então, esse é o primeiro ponto. Será que o vendedor ele está ajustando MVA? E se tiver, a gente já tem um ponto para analisar aí. E ele sendo do Simples Nacional, ele não aplica a alíquota direta interna, ele vai aplicar a alíquota do Simples, mas isso não impede que na maioria dos estados ele faça um ressarcimento, porque ele sofreu o ônus tributário, ele foi o substituído. Alguém vendeu para ele e ele pagou. Ele arcou com esse ônus, então isso não vai impedir. Aqui em Santa Catarina a gente faz as declarações, os ressarcimentos com base no histórico de empresas do Simples, elas podem fazer tranquilamente. A gente tem que verificar se no teu estado existe uma regra específica, mas não teria por que não ter, porque também é um contribuinte que arca com esse ônus, tá? Então... já é uma oportunidade de você investigar mais aí, porque há um indício de que o contribuinte está suportando o ônus tributário acima do que deveria, né? Então, abre uma margem do que deveria. De até um planejamento para ele, um compliance, enfim, com oportunidade de redução de ônus. Uhum. Isso mesmo. E a depender do estado, a gente pode até verificar. A maioria dos estados tem a restituição, que é o imposto pago indevidamente ou a maior. Então, o teu cliente pode até, se ele sofreu uma margem maior do que deveria ser, ele pode, em um processo diferente, não é esse mesmo que nós estamos falando, mas ele pode solicitar uma restituição também. Tá, deixa eu ver aqui meu áudio. Tem mais uma pergunta aqui no YouTube, do Luiz. Ele está falando qual que são as dicas para quando o cliente tem dificuldade de entregar o XML. Acho que a gente está falando nos trabalhos de recuperação, quando a gente precisa solicitar documento, né? Uma dificuldade que às vezes a gente enfrenta mesmo. Gente, o XML, ele é algo assim, realmente os clientes... É um pouco complicado, mas o que nós fazemos, né? Nós podemos solicitar o certificado digital do cliente para conseguir ter acesso. Existem vários sistemas que você consegue habilitar e, com o certificado digital, fazer a baixa dessas notas. Claro, ali mediante todo o compliance jurídico também, porque você vai ter acesso a uma informação do cliente, né? Agora vai ter acesso a dados específicos das notas fiscais.
mas você pode solicitar o certificado digital que você consegue baixar os XMLs, tá? Mas eu acho que o melhor caminho para que você não tenha até que assumir essa responsabilidade de ter o certificado digital do cliente é explicar para ele todo o trabalho que é feito, né? Nós fazemos muito esse trabalho, nós temos muito contato com os clientes, com as contabilidades dos clientes, e existe sim no mercado uma resistência de fornecer documentos tributários, né? Mas quando nós esclarecemos a importância do trabalho que é feito e da impossibilidade de fazer esse trabalho sem ter acesso àquele documento, porque a gente pode estimar, a gente pode fazer cálculos resumidos, a gente pode projetar, mas nada substitui a análise do documento em si. É ali que a gente vai ter a certeza. Então, a gente pode passar uma previsão. Olha, com base no que você comentou comigo, eu estimo que você tenha X a ressarcir. Mas eu só vou conseguir te afirmar e te conceder a segurança jurídica quando você me entregar os documentos. Mas agora a gente teve com a LGPD, não, ficou um pouco mais difícil ter acesso aos XMLs. Antes a gente conseguiria só com a chave das notas baixar no sistema. Hoje a gente, só tendo a chave, não consegue, tem que ter o certificado digital também. É importante você ter mencionado isso, né? Porque quem acompanhou no passado, a gente fez até uma movimentação, porque a gente entende que a nota fiscal eletrônica é um dado público, né? Ela é um dado público, então, se é um dado público, em tese, não poderia ter essa restrição, né? O acesso ao XML das notas pelo portal da nota fiscal eletrônica. Mas realmente teve toda uma restrição. Hoje a gente só consegue consultá-la simplificada, né? Não todos os dados, então tá um pouco mais restrito mesmo, né? Gente, estamos chegando ao fim. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. Deixa eu só confirmar, mas acho que não temos mais nenhuma pergunta aqui. A Luísa agradeceu aqui no YouTube. Então, eu que agradeço. Eu agradeço a Amanda. Agradeço o pessoal que nos acompanhou aqui. Convido a sempre estar participando com a gente. Toda terça-feira às 13 horas, sexta-feira às 13 horas também. Sexta-feira sempre eu e a Letícia, minha xará, a gente sempre trazendo um tema aí que vira depois episódio do nosso podcast. E terça-feira sempre algum tema, ou às vezes eu trago um convidado, como eu trouxe hoje a Amanda, ou às vezes sou eu para tirar as dúvidas de vocês, faço lives de mentoria. Então vocês estão sempre convidados, tá? A forma de não perder isso coloca na agenda, coloca o alarme, ou se inscreve no nosso canal do YouTube, que sempre que tiver ativa, né, as notificações, que sempre que tiver um conteúdo novo entrando, vocês vão ser notificados. E aqui no Instagram também, se você ativar as notificações do meu perfil, você também vai ser sempre notificado quando eu estiver entrando ao vivo, tá bom? Pessoal, olha só, se vocês gostaram, faça um print dessa live, compartilha, coloca um insight, o que vocês aprenderam. E eu vou abrir uma caixinha, já vou deixar aqui, eu vou abrir uma caixinha no meu Instagram para que vocês tragam mais temas. O que mais que vocês querem ver aqui nas nossas lives? Sugiram tipo de conteúdo que vocês gostam e aí a gente vai preparar sempre conteúdos novos alinhados aos anseios de vocês, tá bom? Amanda, obrigada por ter despendido aí do seu tempo, compartilhado essas informações. Foi uma aula aí que a gente teve. Pessoal, levem dessa aula prática para vocês, tá? Coloquem, porque assim, não adianta nada a gente só ficar falando se vocês não estiverem colocando em prática. Então, pratiquem, procurem oportunidades, vasculhem nos clientes de vocês, quem é contribuinte de CMS, procurem fazer exercício para ver se eles estão na substituição tributária. Tem muito contribuinte do varejo aí com oportunidades que de repente vocês sequer sabiam. Então, espero que vocês coloquem em ação. Amanda, nos vemos uma outra oportunidade, com certeza. Amanda Watman vai trazer aqui um novo conteúdo. Vocês vão ver a Amanda muito ainda por aqui, até porque agora ela tá da equipe, né, gente? Então fica fácil, tá bom? E para quem chegou, acho que o Lourenço chegou agora. Lourenço, a live ela fica na reprise, tá? A gente tira ela do ar um pouquinho, depois volta. Mas você vai ver que o ROT é um regime optativo aí de tributação do CMS-ST, tá bom? A gente falou isso mais no começo da nossa live. Depois procura aí o início da live que você vai entender, tá bom? Amanda, obrigada, gente. Não deixe de compartilhar. Obrigada, gente. E me marcar, que eu gosto sempre de recompartilhar os insights de vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, Amanda. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde, obrigada.